Olá, sejam todos bem-vindos a esse nosso espaço que tem por foco reflexões sobre a liderança. Liderar a gente faz no nosso espaço de trabalho, na nossa casa, nos nossos momentos de lazer, na nossa busca espiritual, no nosso compromisso com uma sociedade, com uma comunidade onde a gente está inserido. Então, o convite da liderança começa por liderar-se, né, a mim mesmo. E isso envolve um nível de reflexão, de busca pela verdade em relação a meus valores e minha ética. Que propósito eu quero estabelecer para a minha vida? Tem um psicólogo, era contemporâneo de Freud, chamado Alfred Adler. E ele falava muito que, olha pessoal, deixa eu contar, a vida não tem sentido. Se a gente olha então para guerras e para as atrocidades que acontecem, inclusive com crianças, né, mulheres frágeis, idosos, a vida não tem sentido. Então, quem dá algum sentido e algum propósito a essa vida é você. E isso acontece quando você busca entregar o seu melhor para uma comunidade. Olha que legal, né? Esse é o primeiro chamado o mais intenso, da liderança. Se eu não atendo esse meu chamado pessoal, dificilmente eu vou conseguir liderar alguém. E aí a nossa conversa hoje é sobre o futebol. Eu lembro, faz muitos anos, né, lá para o ano de 2006, 2005, eu tive a chance de ir num grande evento de liderança, que acontecia com uma certa frequência, eram 4.000, 5.000 pessoas reunidas, e pela primeira vez estava sendo convidado um técnico para falar sobre liderança. E foi muito bacana, quando subiu ao palco, era o Bernardinho, técnico da seleção de vôlei durante um bom tempo, e muito, muito exitoso. E ele falou que ele estava se sentindo muito honrado com aquele convite, porque muitas vezes ele já tinha participado daquele evento e outros eventos sobre liderança, gestão em empresas, em organizações, e tirando vários aprendizados para o vôlei, para o seu desafio como líder. E agora ele estaria tendo a oportunidade de retornar um pouco tudo aquilo que ele aprendeu sobre a expectativa, a perspectiva do esporte. E aí isso me chamou bastante atenção, porque comprovou para mim um interesse que eu já vinha tendo há mais anos em técnicos. Eu fui muito nova e, né, ensinada que eu era flamenguista e tal, mas cara, não era flamenguista. Minha avó era. Apesar de ser mineira, morava no Rio, tinha um encanto pelo Flamengo. Meu pai, apesar de ser gaúcho, acho que quis agradar a sogra, deixa a menina ser flamenguista. Mas eu não assistia um jogo, não sabia o nome de um jogador, não me interessava por. Mas havia alguma coisa que eu me interessava e era a seleção brasileira. Em especial, eu comecei a ter um incrível interesse naquela figura que não estava em campo, mas que exercia um certo fascínio, um encanto pelos jogadores. E a primeira figura que me chamou a atenção foi Tele Santana, naquela incrível seleção que a gente teve com Zico, Sócrates e Júnior, tantos outros, e que, apesar de não exitosa, era uma incrível seleção de futebol. E esse técnico era muito singular. Depois dele me chamou a atenção Muricy, Filipão, o Cuca, são vários, mas essa figura eu aprendi a observar seus desafios, pela incrível exposição, pelas cobranças intensas, e a gente então vai aqui construir um pouco um paralelo com um fato recente, e o técnico que a gente vai estar analisando é o Luiz Castro, que fez o Botafogo alcançar um patamar de destaque hoje nos campeonatos que estão acontecendo. Então vamos lá, esse é o nosso desafio aqui, e a gente vai ver que aprendizados a gente pode tirar. Então, a liderança no futebol, eis aí o Luiz Castro, caso vocês não conheçam. Qual que é o território, né, das equipes? Então vamos ver, a gente quer traçar um paralelo com a liderança dentro das organizações, mas será possível? O que eles enfrentam? Então, todo treinador é colocado diante de si objetivos claros e desafiadores. Alguns desses objetivos fazem parte de um projeto, né? Um projeto amplo, um projeto que vai ao longo prazo. Mas para as suas competições, apesar do projeto ser de longo prazo, os prazos são curtos. Então a tensão por resultado é muito grande. Há uma alta pressão mesmo, né? Pressão porque há uma sensação de sufocamento. Por quê? Porque tem forças de stakeholders. A diretoria, a torcida, e a gente está falando de uma torcida, clientes apaixonados, então não há uma razoabilidade, é difícil ter. Patrocinadores, que também exercem uma boa pressão, e comentaristas, que muitas vezes têm um conhecimento, ou pelo menos uma habilidade duvidosa,
Não são pressionados como os técnicos, mas conseguem exercer, né, uma pressão mesmo, muito desastrosa. O técnico, ele tem por meta exercer uma tensão. A tensão, ela puxa com uma direção. A pressão tem um quê de sufocamento. Então, quando a torcida tem aquela torcida que eu acredito, que vai, que canta, que enaltece, que puxa e quer, que aposta, os jogadores mesmo comentam que há uma energia diferente em campo. Essa deixa de ser uma pressão e passa a ser uma tensão. É uma energia que ajuda na direção de consolidar uma visão estabelecida, um resultado positivo. Além disso, é claro, eles têm concorrentes capazes, que desejam o mesmo resultado. Enquanto no mundo dos negócios você pode ter mais de um player estabelecido e reconhecido por sua clientela, né? Então eles têm bons resultados. No esporte, só um ganha o campeonato, só um ganha uma Libertadores, só um ganha uma Copa. Então é realmente uma tensão muito maior. Bem, o técnico é a única figura decisiva? Claro que não. Mas ele tem um forte impacto sobre o time. Então, é isso que a gente vai procurar ver. Há um forte paralelo com nossos negócios, nossas organizações, então a gente vai seguir na nossa conversa. Quais necessidades? Então, para o técnico chegar naqueles objetivos e lidar com aquelas pressões e ajudar a construir em algumas delas tensões, mudar um pouco a perspectiva, ele precisa construir fortes vínculos de confiança com a sua equipe. Esses vínculos, como todos os nossos vínculos, serão testados. Então é importante que ele já tenha refletido sobre isso. Ele precisa de treinos constantes. Sem treino, sem o atrito que gera no treino, os vínculos não são construídos. Então, o momento de treino também é um momento em que se passa filosofia, que se passa crenças. E essas crenças é que tentam estabelecer uma verdade, um ambiente de verdade, de transparência, que é essencial para a construção de confiança. Essencial, principalmente em equipes de alto desempenho. Ele também tem que mostrar uma certa ousadia. Então, aquele objetivo que ele se quer alcançar, ele precisa ser desafiador. Ele não pode ser impossível, mas ele precisa ser desafiador. Então, aqui ele tem que trazer a energia que vai conseguir criar um link entre toda a equipe em relação a uma possível visão compartilhada. E, é claro, é fundamental que o técnico traga coragem e energia. Não é pouca coisa, né? A gente olhando assim, então, todo dia eu acordo cedo, levo para minha empresa, levo para a minha organização esse tipo de compromisso comigo, com o outro, que vai trazer com certeza um ambiente muito mais energizado e produtivo. Difícil, pessoal. É só mesmo uma postura, uma crença que isso é fundamental, que isso me traz uma incrível realização, que faz não valer a pena quando eu ganho o campeonato, não, a cada interação. Eu respiro essas coisas. Todos nós somos convidados a respirar essas coisas, mas o caminho nem sempre é fácil. E alguns acabam se magoando, se ressentindo e ficando no meio da jornada. Então vamos falar um pouco mais, vamos pegar aqui alguns, né, exemplos. Então está aqui o técnico e a liderança, temos três aqui figuras bem relacionadas às nossas seleções. Está lá o Zagallo, o Tele Santana e o Filipão. E aí o que é necessário para o técnico? Então, para eu gerar esse nível, esse vínculo, eu primeiro preciso conhecer a equipe. De que forma conhecer a equipe? É um conhecer um pouco diferente, porque eu tenho que conhecer sobre a perspectiva de ver possibilidades. Nesse ambiente, como nos nossos ambientes dentro das organizações, às vezes você tem uma equipe, alguns membros daquela equipe que não entregaram o seu melhor, que estavam numa fase extremamente descomprometida, às vezes por problemas pessoais, às vezes por frustrações anteriores, e eles entregaram assim muito o mínimo. Mas é importante você olhar e falar, cara, eu vi que ele às vezes acertou aqui e ali. Há um potencial. Ou então você saber mesmo que ele está numa fase que não está tão boa, que talvez com algumas conversas, algumas tensões, talvez
você consiga gerar nele um interesse de se recobrar, né? Então, eu tenho que conhecer a equipe para saber os momentos que ela está. E é momento. Isso muda com as nossas fases, com os ciclos, com. Eu não vou dizer com a lua, mas é quase. Então a gente tem que permitir que as pessoas mudem, porque a vida é um fluxo. Permitir também, e às vezes ter até a abertura de dizer que você pode ter tratado num ciclo não tão bom e que você chega com tal e tal expectativa e tal compromisso. Ou houve esse e esse aprendizado. Você permitir também que as pessoas que já conviveram com você saibam que você também vem evoluindo. Esse é o convite. Principalmente em equipes que querem ter um desempenho diferenciado, é fundamental o processo contínuo de aprendizado. Então, eu tenho que trazer isso como exemplo. Estabelecer uma visão factível e que convidá-los a participar da crença que essa visão é possível. Conhecer os concorrentes, isso é fundamental. Então, enquanto os jogadores, enquanto a nossa equipe é convidada a se focar no fazer melhor, buscar eficiência, alguém tem que ter o olhar estratégico. Alguém tem que estar olhando para aquele cenário, para o que virá, quais são as características, estilo de jogo daquele concorrente, como ele pode fazer, às vezes, uma mudança no meio do jogo. Quando mais a gente mostra, o técnico específico, que conhece, né, com quem eles vão jogar, é uma forma poderosa de gerar vínculos de confiança com a sua equipe. Não é diferente com a gestão. Então, se eu consigo entender com quem mais a gente está em campo, né, no mercado, jogando, e eu consigo trazer valores, trazer também como que a gente vai conseguir uma estratégia de vencer aquilo ali, ou pelo menos se estabelecer, não é tirar o outro, no caso do mercado é menos hostil, mas eu tenho que conseguir mostrar o conhecimento e uma estratégia. Ela pode até mudar, mas eu tenho que trazer. Então, tá aí, traçar estratégias e construir vínculos autênticos. Construir vínculos autênticos demanda um exercício contínuo de observar-se, as escolhas que tem feito, por que eu escolhi esse caminho e não aquele, como que é as regras do jogo, não só no campo, mas também nos contratos, nas interações da diretoria comigo, eu com cada um dos jogadores. É um mercado muito volátil. É um mercado que até pouco tempo a maior parte, e ainda é, a maior parte dos jogadores aposenta muito cedo. Você, quando ainda tiver numa boa fase, é possível que te vendam. Então, vínculos perenes é um negócio complicado. E tem, inclusive, técnicos como Alex Ferguson, que é apontado como um dos grandes técnicos, né, que já tiveram recentes. Ele nem gostava de chamar a sua equipe de família. Não, não é uma família. Família a gente não demite ninguém, a gente não vende ninguém, isso não é uma família. Mas a gente sim pode ter aqui vínculos autênticos, transparentes. Sim, eu vou me importar com você. Mas vamos seguir. Posicionamento, então, congruente. Característica da liderança, ela será testada. Quando? O tempo todo. Cada fala que a gente faz num cafezinho, descuidada com um membro da equipe, com um superior quando ele estiver perto, com um fornecedor, tudo está sendo analisado. E aí sua equipe quer de você um posicionamento congruente, para que possa realmente ter um vínculo autêntico, forte. Então eles querem principalmente honestidade por parte da liderança. E quem diz isso, pessoal, não é a Mônica, não, tá? Quem diz isso são pesquisas realizadas pela Gallup há mais de 70, 100 mil, 120 mil entrevistados em diferentes continentes. E a primeira qualidade de um líder, honestidade. Ser autêntico. Ele faz aquilo que ele fala a mesma coisa com a equipe, quando ele está com um superior, quando ele está com fornecedores, ele é uma pessoa muito congruente, autêntica. Disparado é a primeira qualidade observada. Então vamos ver algumas falas, e aí se vocês não viram, eu aconselho que vejam. Uma entrevista, uma coletiva do Luiz Castro, que ele deu um pouco antes da sexta, que ele teve acesso, foi ao final de um jogo, o Botafogo tinha infelizmente perdido, e as perguntas basicamente eram a ele em relação
realmente a possibilidade de ele acabar saindo para um clube da Arábia Saudita. Então, vamos ver algumas das falas e refletir sobre elas. Ele é perguntado sobre o projeto. Nossa, havia um projeto e você veio por um projeto e agora cadê? Esse projeto acabou? E a resposta é muito interessante. O contrato, e ele assinou um contrato, revela intenções e estabelece responsabilidade. No meu contrato, não havia multa para a saída. Eu venho da 4ª divisão. O senhor diz que estou numa boa situação, mas você não sabe da minha história. Então, vamos pegar por partes. Ele falou lá, e o contrato revela intenções. Ele está coberto de razão. Mas, olha só, o meu contrato, então, ele sabia. Eu sou uma pessoa importante agora, mas não estão apostando tanto assim no meu trabalho. Por isso, não tem multa de saída. Tudo bem. É assim as regras do jogo do futebol. É assim que é o futebol. É um trabalho intenso e que eu vejo significado nisso. Eu não vou ficar magoado se a pessoa tem uma certa desconfiança. E ele aponta, 3 semanas, 2 semanas atrás, eu fiquei semanas sendo crucificado e talvez havia vontade, né, da torcida em especial, que eu fosse embora. Muitos, hoje que estão aqui, ele aponta para os repórteres, eu li, eu leio, né, eu escuto o que vocês falam. Vocês achavam que eu não era tão importante assim para o projeto. É importante não ser hipócrita. Olha que legal. Ele puxa a responsabilidade e um nível de maturidade que boa parte dos repórteres ali não demonstrava. Alguns até com anos de futebol sem entender qual é a regra do jogo. O jogo é assim, mas por isso eu vou ter uma postura cínica? Não. Eu vou ter uma postura comprometida. E ele teve uma postura comprometida com o contrato realizado. E ele aponta, isso é muito importante, ele aponta as inúmeras conquistas que fez. Mas ele cobra assim, ó, olha só, pessoal, quando chega uma boa oportunidade, não dá para a gente ignorar. Essa outra fala dele. Eu sei da minha história, eu venho da 4ª divisão. O senhor diz que eu estou numa boa situação. Olha como é que alguém pode virar para o outro e dizer você está numa boa situação. É um julgamento. Boa situação só quem pode dizer somos nós. E ele não aceita esse julgamento. E fala, você não sabe da minha história. Eu tenho muito orgulho da minha história. O Titê tem a história dele, deve ter orgulho. Estava do lado do Titê. Imagina o grau de aprendizado que esse jogador teve vendo a firmeza de seu técnico. Pessoal, ninguém conta a sua história de uma hora para outra de uma forma tão intensa. Somente quando refletiu sobre ela. Isso é fundamental para a liderança. Refletir sobre seus valores e ética. Refletir sobre sua história. Ele sabe que ele veio da 4ª divisão, quantos lugares ele trabalhava para conseguir também ser técnico de futebol. Ele sabe, e surge uma oportunidade. Tem um momento até que ele pergunta para você trabalha aqui de graça ou você é remunerado? E aí ainda o repórter fala, mas eu não estou dentro de um projeto maior. Eu falei, pera ainda, projetos são maiores do que pessoas. Há vários projetos, ele fala, há vários projetos, mas eles são além de nós. O que era para eu fazer, fiz com entusiasmo, fiz muito bem feito. Isso é uma lição fundamental. A vida é mais do que só o trabalho, mais do que um projeto no trabalho, mais do que só qualquer área específica. A vida é um todo que envolve o cuidado que a gente tem com o corpo, o cuidado que a gente tem com a família, o cuidado que a gente tem com o trabalho, o cuidado que a gente tem com a nossa espiritualidade, com as nossas emoções, e ele entende isso. Eu tinha um grande parceiro, a gente atuou várias vezes juntos, que ele adorava a frase assim, o cemitério está cheio de insubstituíveis. E eu lembro o impacto que me causou uma vez, era um gestor da área pública, ele falando, Mônica, aos 45 anos eu tive um infarto. Né? Eu quase morri. Eu tinha 2 filhas pequenas na época, hoje já não são mais tão pequenas. E eu comecei a me disciplinar. Chegava a sexta-feira, eu desligava mesmo o celular e avisava todos lá, só me liguem se estiver pegando fogo em tudo. Senão, não me liguem. Olha, ele trabalhava sábado, domingo, usualmente. E às vezes a gente se pergunta, mas servidor público, sim, servidor público. Que lindos exemplos a gente tem na área pública. Mas esse exemplo dele também é muito importante. Ser intenso.
Enquanto eu tô ali, mas, cara, é de segunda a sexta. Mesmo às vezes pegando mais alguns horários, dificilmente se trabalha só 8 horas por dia, ainda mais com essa paixão. Por isso ele fala com entusiasmo, muito bem feito. Eu dei o meu melhor. Mas o que acontece no esporte é 3 semanas atrás queriam me mandar embora. E é assim. Ele até fala, eu entendo muito bem a torcida, às vezes eu não entendo os outros. E era ali estavam os outros falando com ele. E essa fala, ela é importante, principalmente, olha lá do contrato. Talvez ele não pudesse ter tido chance de falar isso para os seus jogadores sem soar estranho, sem soar que ele está entregando ou que ele está com ressentimento em relação à diretoria. Não há ressentimento. Esse é o nome do jogo. Essas são as regras do jogo. Irão nos mandar embora, irão nos contratar, surgirá uma outra oportunidade. Não há insubstituíveis. Mas se eu fiz um bom trabalho, se eu dei o meu melhor com entusiasmo, a oportunidade para mim vai surgir. É nisso que ele aposta, é nisso que grandes líderes apostam. Qual é o término do projeto? Bons projetos não precisam de uma ou outra pessoa. Então ele fala, né? Queriam me mandar embora. Ele fala, os projetos são além. E ele traz e reforça, é muito bela a fala. Botafogo é mais do que eu. Botafogo tinha antes, já foi grande, uma grande estrela, não vai se apagar, será depois. É importante a gente saber disso, porque a gente não pode ter tanto apego ao trabalho, seja ele qual for. Há um fluxo, as coisas mudam e novas coisas surgirão, mas eu preciso ser intenso e ter entusiasmo, entregar o meu melhor, enquanto eu estiver ali. Mesmo quando eu noto que eu, desde o início, não fui considerada uma pessoa tão essencial assim para o projeto. Mas é parte do jogo. É isso. E aí, a gente tem que evitar essa gangorra do cinismo. Olha só, não fizeram desde o início uma multa, então não estão apostando em mim, eu vou entregar mais ou menos. Não. Ele entendeu a regra do jogo? É assim no futebol. Eu vou entregar sempre o meu melhor. O meu compromisso não é com esse projeto, é com o meu propósito. Eu amo o que faço. Eu acredito que eu tenho uma entrega de qualidade a fazer e eu serei fiel não ao projeto, a mim, aos meus valores. E se eu assinei um contrato, enquanto o contrato estiver valendo, eu vou dar o meu melhor. Olha o compromisso. Isso é valores e ética. Essa reflexão não vem do nada. Eu preciso promovê-la. Então, eu tenho que evitar o cinismo, que vai fazer com que os vínculos de confiança com a equipe, inclusive, sejam baixos. E eu tenho que evitar também aquele apego do paternalismo, de estar ali, de depois se ressentir. Isso acaba formando uma gangorra, porque muitas vezes o fato de eu ter sido mas eu confiei, eu acreditei, eu criei vínculos aqui agora, encerraram o meu contrato, isso vai me fazer tornar cínica. E quando eu voltar, então agora eu nunca mais farei o mesmo. Próximo contrato eu já vou entender, não vou criar tanto vínculo. Aí eu volto para a gangorra depois. Essa gangorra é o que a gente deve evitar. Eu tenho que ser inteiro onde eu estiver, pelo período que eu estiver. Porque é assim que funciona. Então, a reflexão sobre valores e éticas. Perdão. E ele fala, eu sou livre, eu só tenho que respeitar o contrato. Então, as pessoas querem agora colocar, mas havia um projeto, havia isso. Não, o contrato é claro. E a gente vai se ater ao contrato. Se tiver de novo interesse das partes em continuar, eu vou fazer um novo contrato. E vou cumprir o contrato com entusiasmo, com firmeza. E aí vamos em frente. Algumas falas marcantes. Quem são suas maiores responsabilidades? Ele pergunta isso, não estou achando posição, né? Ele pergunta isso para um dos repórteres. E ele fala, seus filhos. Quer dizer, ele não pôs a alma dele ali no trabalho. Isso é um risco razoável. A família passa a ser interessante porque ela é algo próximo de nós mesmos. Significa que a gente não fugiu de nós. A gente ainda está perto. Perto daquilo que a gente vê como nossos frutos. Fala, então, quando chega uma boa oportunidade, você não vai ignorar. Você tem que olhar para essa boa oportunidade. Mas eu não posso falar dela, porque ela ainda não surgiu, ela não é oficial. Então, ele também é cobrado em relação à transparência. Ele falou, eu sei, vocês querem notícia, mas eu não posso inventar. Né? Fazemos um trabalho sério, honesto e digno. É o que fazemos e vamos continuar fazendo. Olha que fantástico, ele tem certeza de seus valores. Sob pressão,
foi quase uma entrevista meio ataque, ele consegue deixar claro os seus valores. Se a gente não reflete sobre isso de uma forma contínua, deliberada, consciente, a gente não sabe falar desses nessa intensidade, sob essa pressão, no intervalo de tempo tão curto. A probabilidade da gente acabar perdendo um pouco a paciência, mostrando só uma raiva, ou saindo daquele lugar, mas não conseguindo se colocar com essa clareza, e com isso ele passa inúmeras mensagens também para a sua equipe. Ele está treinando, ele está moldando o Tietê que está ali do lado. Ele está passando mensagens e mais informações, inclusive para a sua equipe, que talvez não saiba de detalhes do contrato, como a gente falou. E então ele teve a chance de também estar influenciando a sua equipe em conversas com pessoas que muitas vezes entendem pouquíssimo de futebol, né? Apesar do muito tempo que trabalham lá. Elas são imaturas, então elas não chegam a desenvolver uma relação serena, autêntica, em relação às regras do jogo. Então elas têm essa postura cínica, né? Ou estão lá naquela gangorra que, o projeto, você não tá. Então é muito de emocional, né? Muito passional ou cínica. E nessa gangorra você não consegue prestar um bom trabalho. Então, e ele sabe disso, ele quer atingir, então, algumas outras pessoas que às vezes não estão ali, mas queriam assistir aquela entrevista. Então, ele continua passando bons recados. Imagina nós, ele fala, né? Estamos lá ouvindo falar sobre a proposta, que eu nem recebi ainda, e que a proposta, o que saiu, tem uma casa, ele vai receber uma casa, e a casa é milionária, está tendo reuniões, mas o Botafogo já fez um convite, ele está indo almoçar, está comendo sozinho, está indo no restaurante sozinho, em dia de jogo. Ele falou, imagina todas essas notícias caindo sobre nós, sem nada oficial. Ele cobra aqui uma certa responsabilidade e evidencia uma falta de compromisso com a verdade por parte dos jornalistas presentes. E ele fala, nada disso estava acontecendo. Como é que vocês sabem de uma casa se eu não recebi uma proposta oficial? Mesmo que seja um zum, a pressão, a falta de cuidado da IFTE realmente com o clube é demonstrada nessa enxurrada de falas e que ele fala, eu entendo, porque ele entende a regra do jogo. E a regra do jogo, no caso dos repórteres, é ter notícia, porque eles vendem isso. Então ele precisa da notícia, mas ele traz. Coloquem-se no meu lugar também. É difícil lidar com essa pressão. Muitas dessas informações são totalmente falsas. Eu não estava almoçando em restaurante sozinho, dia de jogo, isso não aconteceu. Reuniões, convites, ainda não houve nada oficial nada por parte do Botafogo. O que eu tenho é o meu contrato. E que está claro ali. Não era uma peça tão chave, né? Eu gostei do projeto, eu vi, mas eu entendi com clareza o que estava acontecendo ali. Perdão, para mim, só há um tipo de líder, aquele que cuida. Meus jogadores nunca podem ser xingados por ninguém. Pelo que eles treinam, jogam, eles precisam de respeito, merecem esse respeito. E aí é muito interessante, porque aqui ele está falando, de novo, uma outra mensagem para a equipe, eu respeito vocês, não porque vocês têm olhos lindos, mas porque vocês treinam, porque vocês jogam, porque vocês olham para o futebol com a mesma visão que eu tenho. Vocês estão aqui hoje, amanhã vocês podem estar em outro lugar, e está tudo bem. Eu respeito vocês, eu vou criar vínculos de vocês como se família fosse, e aqui me chamou muita atenção, porque ele tem uma visão de família que talvez só venha com essa cor de cabelos mesmo, né? Uma família de filhos criados, que talvez os jogadores não tenham esse parâmetro agora. Filhos criados vão seguir seu caminho, não vão estar sempre ao redor dos pais. E a gente tem não filhos, mas pessoas próximas da gente, parentes, família, sangue, que às vezes você tem maior identificação, menor identificação, você quer manter mais próximo, você quer manter mais longe, porque a pessoa às vezes pode te colocar numa enrascada, é uma pessoa pouco confiável, porque sabe pouco a regra do jogo, porque tem uma visão cínica em relação à vida, porque quer tanto o seu bem que não consegue pensar no bem de todos. Então ela se torna uma pessoa perigosa. E você mantém uma certa distância em relação a ela. Olha só, isso só vem com um grau de verdade, e a verdade precisa de reflexão para se chegar aí.
Então ele mostra com isso o quanto que ele se importa com os jogadores, permitiu que os jogadores saíssem primeiro de campo, e ele foi depois, porque ele sabia que a torcida queria vaiá-lo. Eu falei, é a torcida, é isso, eles são aqui, paixão. Eles queriam me vaiar, não quero que meus jogadores sintam essa pressão. Até esse respeito, esse cuidado que ele fala, que sim, é um dos pilares da liderança, é fundamental. E ele mostra. Então, mesmo entendendo que ele saiu, ele já tinha avisado para a equipe dele: vocês também um dia vão sair. Vocês estão aqui, nesse jogo que eu jogo. E vocês um dia vão estar no Botafogo, um dia vocês vão estar num outro time. Tenham respeito pelo contrato que vocês assinaram. Façam sempre um trabalho sério, honesto, digno, porque as portas vão ser sempre abertas para vocês. Elas vão estar continuamente se abrindo. Então, honrem aquele contrato e entendam, amam as pessoas que estão com você. No time, respeitem com quem vocês estão jogando, porque um dia você vai estar jogando do lado daquela pessoa que hoje você tem ali como oponente em campo. Esse é o jogo que traz valores, que traz propósito, que traz ética. É uma família? Na visão dele, que é diferente, por exemplo, do Alex Ferguson, pode ser uma família. Porque a família é assim, você ama, mesmo aquela pessoa que você vê, por exemplo, que pode colocar numa enrascada. Você vai querer uma certa distância, você não vai querer perto, mas você não deixa de amar. Você hoje vai estar nesse time, vai fazer um trabalho sério, honesto e digno, um bom trabalho, e ele trouxe várias conquistas que ele fez, que ele participou, que ele se vê um dos membros que ajudaram a consolidar essas mudanças, esses ganhos, mas ele entende também que projetos, times, são centenários. Ele não é centenário. Ele vai mesmo mudar, mas com respeito, com autenticidade, olhando os seus valores, reconhecendo sua história, tendo vínculos fortes, né, de confiança, de autenticidade. E é isso o melhor que a gente pode fazer em todos os ambientes, em todos os ambientes. E aí é realmente muito interessante. Ainda ele é perguntado, ainda. O senhor sempre pareceu ser humanista. O regime da Arábia Saudita usa o esporte para esconder um regime autoritário. Isso não lhe impacta? Olha que 10 a pergunta, né? Aqui está dizendo assim, você é um hipócrita. Você parecia humanista, mas não é nada. Está indo lá contribuir para um regime saudita, né? Um regime autoritário. Olha que interessante, né? Bem, de novo, pressões em diferentes perspectivas para trazê-lo para um lado mais irracional, sem a inteligência emocional. E ele, de novo, mostra que ele está atento ao ambiente que ele está inserido. Vamos ver a resposta. Respeito meus valores e falo por minhas ações. Não respondo por ações do governo do Brasil ou qualquer país. Ele até fala. Aqui a gente teve, e ainda estamos vendo um pouco, Lula, Bolsonaro, nunca trouxe isso para o meu trabalho. E, pessoal, assim, podem me perguntar, mas né, não vou falar além disso. Mas vamos trazer mais uma fala dele. Não há nada mais atrevido do que a ignorância. Não quero que minha ignorância me deixe atrevido. Ignorância é o ego mais a arrogância. É uma das mais lindas definições que a gente pode trazer. Quando o meu ego acaba me achando muito, porque, na verdade, eu não estou olhando com a verdade que é necessária. Aqui ele traz um regime autoritário, mas a gente está vendo aí o nosso atual presidente da República recebendo ditadores, falando que democracia é um conceito relativo. Quem somos nós para ficar atacando daí um técnico que quer ir para um país que a gente provavelmente pouco conhece? Então, de novo, a ignorância. Se a gente for olhar em índices de justiça, de liberdade econômica, o Brasil é muito mal classificado, frente a outros países. Então, é importante eu entender um pouco. E ele mostra que ele entende um pouco. E mais, ele mostra que ele se controla um pouco. Não quero que a minha ignorância me deixe atrevido. Aqui, o jornalista nitidamente mostra que eu vou utilizar qualquer ferramenta à minha mão
para manipular e te colocar numa situação difícil. Gostaria que você ficasse. Não tem o menor compromisso quanto tempo você vai ficar. Isso não é, mas agora eu quero, na verdade, até criticar o seu trabalho. Só, né? Buscar ver onde que você não foi honesto, onde você não está sendo autêntico. E ele mostra, novamente, uma profunda e contínua reflexão em relação à vida. Então, ele observa o ambiente, e há pouco eu tinha escutado, Fernando Urrich é um comentarista nessa área financeira, e ele conheceu, né, a Arábia Saudita e voltou. Então, ele morou lá alguns anos atrás, e a realmente restrição, principalmente em relação às mulheres, é altíssima, a falta de liberdade é mesmo um regime bastante autoritário. Mas ele falou que teve lá recentemente, e a Arábia Saudita tem mudado muito. Há muito mais liberdades do que havia antes. Por quanto tempo? Isso a gente não sabe. E não sabe, não é só em relação à Arábia Saudita, é qualquer país. A gente tem visto no nosso país várias ações que nos deixam preocupados em relação às nossas liberdades, falando de um regime autoritário. Então, ele mostra isso e ele se segura, mas ele evidencia, cuidado, talvez você esteja sendo muito ignorante, né? E aí, se tornando atrevido nas falas que tem e mostrando uma visão pouco reflexiva e de observadora mesmo, atenta, verdadeira da realidade em que pisa. Não é esse o território que quero para mim. Então, ele mostra que ele encara a verdade, a regra do jogo, e ele fala isso. Nem vou falar. Quem conhece futebol sabe o que eu estou falando. Qual é a regra do jogo aqui? Então, ele blinda seus jogadores das vaias, ele entende a verdade, aquelas vaias eram para ele não queria que mais ninguém participasse. Ele é fiel ao contrato e aceita com coragem as regras do jogo, coragem e intensidade. Então, ele não é cínico. Ele não é também passional e se ressente depois, não. Ele está inteiro. Sabe enumerar suas conquistas, é franco ao falar que todos pensam nas oportunidades e para ele surgiu uma oportunidade, ele não aceita que alguém julgue, não, mas você já tem uma boa situação, para que quer mais? Então tudo é dinheiro? Não, não é tudo é dinheiro. Surgiu, eu sei da minha história, eu vim da 4ª divisão, eu trabalhava pra caramba, e agora eu vou ter uma oportunidade real de pensar meus filhos, pensar talvez até meus netos, eu vou ignorar. Agora que eu realmente vou colher os frutos de um trabalho tão árduo, eu vou ignorar. Então, ele é autêntico, sabe falar da sua história, de onde veio, já refletiu sobre isso, novamente. Sem reflexão, a gente não chega ali. Essas coisas não brotam, fruto de um esforço consciente, né? Muito interessante, né? Elas deixam frutos. Então, elas são fruto de um esforço, mas elas geram frutos. E ponderem sobre as lições intensas aprendidas pelos jogadores tão jovens, né? E de ter a oportunidade de estar ao lado de alguém que exerce uma liderança tão intensa, que tem realmente essa força. E aí a gente observando e vendo as colocações dele, e diante de várias perspectivas de autores consagrados nessa área de liderança, Coase Pós, né? Warren Buffett, Kotter, Shalakor, tantos que quando descrevem pesquisas, há muito da postura do Luiz Castro revelada nessas pesquisas, nesse mapeamento do que faz um grande líder. E é essa energia, é essa autenticidade, é essa postura firme, congruente, que gera a energia necessária para que aquela visão seja comprada, para que aquela visão de futuro, o resultado acabe acontecendo. Ele vai imbuindo os jogadores dessa verdade, dessa energia que vem da franqueza, da coragem de se encarar a regra do jogo como é, mas que a gente pode aproveitar, ser feliz nessa regra, nessa dureza, às vezes, que vem da regra. Não é coincidência ele ser lembrado por grandes jogadores, só lembrando aqui, né, um dos convites, né, dos elementos que fortaleceram, influenciaram o convite para ele ir para a Arábia Saudita foi do Cristiano Ronaldo. Né? Então, ele deixa um bom rastro, né? Um bom impacto. Então, a visão é construída nesse equilíbrio, firmeza, né? Então precisa dessa firmeza, né? E é uma conquista da vida reflexiva e autêntica. É uma fonte de energia para construir uma visão possível, que energiza todos os demais, que passam a acreditar nessa visão. Ele deixa parte de sua energia com os jogadores, que conseguem perceber a força que ele transmite.
ela se ancora na verdade do que ele fala, nos confrontos feitos. E esses confrontos começam ele com ele mesmo. Então ele se questiona, ele pondera sobre para onde ele vai, o que é relevante, quais são os seus valores. Por isso que ele tem então na ponta da língua o trabalho sério, firme, digno, que é feito ali, né? Então, de novo, a gente fecha a nossa conversa, né? O modo de fazer é ser. Para isso, né, eu aposto mesmo, né, a minha principal aposta em estruturas de aprendizagem, as oficinas que eu promovo têm esse objetivo de criar momentos de reflexão, para que também tenha momentos de ação onde o meu comportamento eu possa melhor observar. E tendo teorias, embasamentos teóricos que me ajude a repensar e talvez dar a mim mesma a possibilidade de mudar alguns desses comportamentos, refinar determinados hábitos que eu trago e reconhecer pontos fortes que já tenho. Espero que tenham gostado, que tenha feito sentido. Deixe aí seus comentários, comentem também outros técnicos que vocês acham fantástico. Foi um prazer tê-los aqui, né? Espero que isso faça sentido e a gente se vê na próxima. Obrigada.